Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, dia do nosso Perguntas e Respostas da nossa querida família espiritual, esse grupo maravilhoso. Pergunta número 1. Quanto tempo a energia sexual da pessoa fica conosco e os espíritos ficam sugando isso? Bem, existem os espíritos sugadores, sim, mas não é nem por ser essa energia oriunda do sexo, mas em como que a pessoa desfruta do sexo. Se há um respeito mútuo, o amor entre as duas pessoas, não há espaço para obsessores. E sim, haverá espaço para obsessores se essa energia for mal utilizada, quer dizer, uma energia usada com depravação, depravando a moral, mentindo, por exemplo, fingindo. Né? E dessa forma, atrai iguais também, vulgares, que sugam essa energia, que nós dizemos que são os vampiros. Né? Agora, o tempo que isto dure, eu não sei dizer, mas eu acredito que dure até que a gente melhore o nosso equilíbrio e continuemos nos autoconhecendo, porque desta forma nós não teremos o contato com obsessores. Pergunta número 2. As dores que sentimos hoje em nosso corpo são reflexo dos nossos erros de vida passada? Bom, a gente não pode afirmar isso, de que as dores que nós sentimos hoje em nosso corpo físico são reflexos de nossos erros do passado, né? Primeiro, porque isso seria uma generalização, né? E sejam esses erros de vidas passadas ou desta vida mesmo. As dores vão depender de alguns fatores, como genética, hereditariedade. Para saber isto, se essas dores ou alguma dor tem relação com alguma coisa do passado, que também não precisam ser somente erros. Nós precisamos observar o nosso próprio comportamento, o que nós estamos colhendo no nosso dia a dia, nos analisarmos, nos observarmos. Afirmar que as dores assim são fruto de nossos erros do passado seria criar um dogma. Muitas vezes também a dor é um alerta da natureza que nos avisando que estamos em um caminho errado. Então a dor nos ensina que nós precisamos enfrentá-la para curá-la, né? O sofrimento, ele faz parte do nosso estado de imperfeição. Mas ele melhora quando a gente progride. E ele melhora muito e desaparece quando a gente vence a matéria, a nossa parte materialista. A dor também ela serve para nos fazer crescer na fé, porque acreditando em Deus, nós sabemos e confiamos que Ele jamais nos deixará desamparados, sozinhos em quaisquer situações. Pergunta número 3. Os insights que nós temos, às vezes, pode ser o quê? Lembranças do passado? Sim, os insights eles podem ser lembranças do passado, podem ser lembranças de pedaços dos nossos encontros com outros espíritos ou lugares que estivemos enquanto dormíamos. Não precisa nem ser nessa noite, pode ser numa outra noite. E a gente tem aquela lembrança repentina com alguma coisa que nos conectou com a mesma coisa. Nós precisamos continuar buscando o autoconhecimento nosso, para então só depois a gente conseguir detectar se é lembrança do passado, se ela tem a ver com o passado, para não cairmos naquela armadilha da ilusão de vivermos algo que talvez nem nunca tenha existido. Então a saída é vigiar e orar. Pergunta número 4.
Tenho um filho de 12 anos que vê e fala com espíritos. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Bem, para ajudar seu filho, tem que demonstra, né, está demonstrando ter mediunidade, pelo que você diz, é necessário que ele seja bem orientado desde a infância, de preferência na doutrina espírita, né, num cursinho de evangelização para crianças. Por quê? Para ele ter contato com a espiritualidade da luz e ter toda essa proteção, porque a mediunidade precisa ser bem orientada, porque uma mediunidade mal dirigida, ela pode ser manipulada por obsessores que às vezes até se passam por mestres, né? O caminho é a instrução, é o estudo, né? Em geral, a maioria dos centros espíritas sérios tem turmas de evangelização infantil. Então, informe-se na sua cidade e faça esse bem para o seu filho. Pergunta número 5. Quando uma pessoa tem mediunidade de cura, significa que ela é alguém evoluída? Não. Ela é uma pessoa que está em evolução e está sendo exigida também, porque essa mediunidade de cura requer doação, autodoação. Então, não significa que ela é alguém evoluída. Uma pessoa que tem a mediunidade de cura, ela antes de curar precisa estudar, se dedicar bastante, porque esse tipo de mediunidade ela é favorável para quê? Para o médium debitar seus equívocos, seus erros do passado. E tudo vai depender da utilização que o médium fizer deste instrumento, que é a mediunidade de cura, porque a depender do que ele faça, a mediunidade pode ser diminuída pelos pela espiritualidade superior para ajudá-lo mesmo, para que ele não caia em armadilhas ou mesmo cortar, como tipo cortar, deixar a mediunidade dele ausente. Porque ele talvez, se a pessoa não usar com responsabilidade. O médium de cura, ele precisa, antes de tudo, ser muito responsável. É a exigência número 1. E praticar sempre, fazendo bem, espalhando a luz e lendo as obras de Allan Kardec. Pergunta número 6. Estamos vivendo, estamos, desculpa, gente, estamos vivendo momentos de guerra. Isso significa que já estava planejado pelo mundo espiritual? De forma alguma. Jamais uma guerra ou qualquer tipo de violência seria planejada pela espiritualidade composta pelos seres de luz, pelos seres benfazejos. Pelo contrário, eles estão sempre sobre nós, nos alertando, nos intuindo, né? Nos orientando para que mantenhamos a paz interior e enviemos vibrações, né, para essas pessoas que estão sofrendo, que porventura estejam sofrendo. Acontece que da mesma forma que nós temos a luz, né, as sombras, elas também existem. E quando nós praticamos ou aceitamos toda esta violência que nós vemos no nosso dia a dia, hoje tão espalhada com tanta velocidade devido à internet, toda essa fome que vemos pelas ruas cada vez mais e ficamos indiferentes, não temos compaixão, tudo isso, toda essa agressão materialista abre espaço para os seres trevosos, os seres negativos que manipulam, sim, os governantes desavisados. E infelizmente existe uma guerra mortal, né, em pleno século XXI, um século tão tecnológico, mas parece que nós paramos no tempo, né?
Milhões de pessoas perdidas, sem lar, refugiados de guerra. O que fazer, né? Uma guerra caprichosa. Nós precisamos orar com sinceridade por todos eles, pelos governantes, pela população. O que nós podemos fazer? Emitir vibrações de amor para o nosso planeta tão sofrido, para esses locais sendo bombardeados. Vamos emitir nossa porção de luz. É o que nos cabe e mantermos a nossa paz interior. Afinal, disse Jesus que a terra será dos mansos e pacíficos, não é verdade? Pergunta número 7. Como posso desenvolver minha mediunidade? Bom, o que se diz desenvolver a mediunidade nada mais é do que estudar primeiro de tudo o livro dos Espíritos, ou pelo menos dar uma lida. Estudar bem o livro dos médiuns, a isso para começar a desenvolver a mediunidade. E frequentar um centro espírita sério, né? Fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. A pessoa precisa se reeducar para ter disciplina, a disciplina do estudo, né? De sentar e ler um pouco. Enfim, desenvolver a mediunidade é aprimorar seu conhecimento para fazer bom uso da mediunidade, ou seja, para usar sua mediunidade para espalhar a luz e o bem, porque essa é a mediunidade do amor daqueles que trabalham para Jesus. Pergunta número 8. Estou observando que só consigo resolver as pendências morais da minha vida se eu sentir uma forte influência espiritual. Caso isso não aconteça, o problema fica sem resolver. Porque por que tem que ser assim? Fica parecendo que sou uma pessoa lesa e negligente, que eu preciso ser estimulada por fortes energias para resolver o problema. Eu acho que não é bem isso. Você talvez crie esse tipo de adrenalina para você se movimentar. Então, pelo que você diz, parece que você criou uma história para você conseguir resolver seus problemas, dar o primeiro passo, né, em direção ao seu objetivo. Isso é um meio que você criou, que você fixou em si mesma para exigir-se tomar atitude, porque caso contrário você não se mexe, quer dizer, você não tem vontade, às vezes até preguiça mesmo. Pode ser também preguiça mental, de pensar e organizar tudo antes, deixar tudo para a última hora. E no fundo é o seu próprio espírito te alertando, te colocando frente a frente com a sua responsabilidade, seus compromissos. Repense isso. Busque uma ajuda, uma terapia se precisar. O importante mesmo é que você mesma já captou isso. Então, aprenda com seus erros ou com aquilo que te incomoda. Jesus está sempre junto de nós e Deus jamais nos deixa também ao relento. Confie, você consegue, porque você tem a força que Deus lhe deu. O importante é que você entendeu. Pergunta número 9. Espírito, espíritas e signos têm algo a ver ou não tem nada a ver? Bom, não tem nada a ver. Os signos são frutos, eles são representações, eles são derivações da influência das luas e dos planetas e suas posições, quanto à observação com relação à data e horário do nascimento de uma pessoa ou de algum evento. E sim, as energias dos planetas têm muita influência sobre nós. Mas para saber sobre isso, é necessário a gente estudar a astrologia. E a raiz, por exemplo, dessa palavra, astrologia, ela é a partir da junção dos termos gregos. Um fala astron, que significa estrela,
e logos, que quer dizer estudo. Então, espírita e signos nada tem a ver, exceto a convivência e a compreensão mútua. Pergunta número 10. Houve um momento na minha vida que eu estava em busca de um emprego? Eu e minha mãe fomos atrás de um assessor político. Eu tinha certeza que só assim conseguiria. No final, não consegui nada, não tive ninguém que me orientasse para me dizer que não é só dessa maneira que se consegue um emprego. Isso, o que aconteceu comigo, foi influência espiritual, invigilância ou expiação? O que aconteceu com você é resultado de seu livre-arbítrio. Pode ter sido para você uma opção que te pareceu fácil na época e você tentou. O importante é que você se conscientizou e compreendeu que precisamos nos empenhar para conseguirmos ser independentes, porque nada cai em nosso colo. Não existe download de dinheiro, não é verdade? E não deveríamos querer encontrar alguém ou alguma coisa para colocarmos uma culpa pelo nosso próprio fracasso. E nem também pensar que você foi invigilante, teve influência espiritual ou expiação. Todos nós erramos. Aliás, ninguém aprende nesta vida sem sentir o gosto amargo do erro antes. É bem difícil. Vamos lembrar, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então não existe culpa. Foi um erro, sim, uma atitude impulsiva, impensada. O que importa é que você agora tem uma nova chance. Significa que você amadureceu. Então, todos nós precisamos seguir em frente e refletirmos melhor antes de tomarmos decisões, ainda mais decisões que afetam o nosso viver, o nosso dia a dia, a nossa vida. A humildade de saber que é preciso recomeçar, que nós também erramos, né? E isso nos mostra que estamos de volta no caminho certo, no caminho da honestidade, em primeiro lugar, da honestidade para conosco mesmos, não é? E por hoje é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Tenham uma ótima noite.